O Lobisomem, de Raimundo Magalhães, voz Iba Mendes. A primeira bodega que se abria na feira do Jacaré era a de seu Bento. Logo muito cedo, mal o dia começava a raiar, ele saía de casa, embrulhado num cobertor de lã, por causa do frio cortante, escancarava as duas portas da frente e a ancoreta de cachaça pousada em cima do balcão, tomava um tronco para esquentar o corpo e ficava por algum tempo passeando dentro do quarto, à espera dos primeiros fregueses. Esses não demoravam a chegar, eram de ordinário os mesmos: seu Valdevino, machante, dono do açougue, vizinho, conversador inesgotável e o cacete depois da terceira golada; o capitão Mosqueiro, espírito alegre e vivo, grande contador de anedotas picantes que, apesar de muito repetidas, arrancavam formidáveis gargalhadas; seu Doca, o mais moço de todos, prosador e poeta, que assombrava a terra com seus violentos artigos políticos nos jornais da capital e já era uma celebridade consagrada pelo almanaque de lembranças. Tivera estudos, toda a gente o considerava um moço preparado, fazia graça de um grosseiro materialismo e de vez em quando atracava-se em polêmica com o vigário da freguesia, um santo homem que tomava a peito converter o herege. Só mais tarde chegavam o Baé, o Januário, o Zé Preto, o velho Macedo, o Caboquim e outros negociantes das imediações que formavam uma grande roda, aplicada toda a manhã até a hora do almoço, a beber copinhos de cachaça e a falar da vida alheia. Quando seu Bento abria a porta, vinha de dentro do quarto um bafo morno, nauseante e complexo, em que se misturava o cheiro de mil coisas heterogêneas: sardinhas secas, jacas, rapaduras, fumo de corda, álcool, drogas, plantas medicinais, queijos, alhos e cebola brancas, bananas, atas, avoantes. Além de negociante de gêneros alimentícios, seu Bento era também muito entendido em assuntos de medicina caseira. Como na terra não havia médico nem boticário, ele desempenhava o papel de curioso. Com o auxílio do seu bojudo Chernovis, aconselhava remédios a quantos recorriam à sua experiência e dizia-se que estava só para tratar das doenças do mundo. Jalapa para estes, batata para aqueles outros, eram os seus remédios prediletos. Se não fizessem bem, não podiam fazer mal. Custavam pouco, mas esse pouco lhe bastava para ir vivendo folgadamente em meio à sua vasta clientela. Seu Bento era um belo tipo de homem, muito branco, de nariz aquilino, com uma barba cerrada e longa, cujas pontas tinham o hábito de retorcer com arrogância. Andava pelos 70 anos, mas estava forte, esperando viver pelo menos o dobro. Extremamente desasseado, sempre de corrimboque em punho, a fungar pitadas de tabaco, com um enorme lenço de ganga sobre um dos ombros, era uma figura pitoresca pelo seu modo de vestir. Quer de verão, quer de inverno, calçava tamancos, e o seu traje compunha-se de uma calça de riscado e de uma camisa de madapolão, com as fraldas soltas que lhes alcançavam os joelhos. Nada nesse mundo o obrigaria a passar os panos ou a enfiar um paletó. E assim a toda parte, à igreja como ao mercado, e mesmo quando se faziam eleições, era em fralda de camisa que dava o seu voto ao governo. Certa manhã, ainda com escuro, estava a rodinha formada, uns sentados no balcão, outros em caixas vazias de gás. Era em junho. Fazia um frio de bater o queixo, a cachaça corria com mais abundância e a palestra aumentava de animação
à medida que os copinhos se repetiam. A neve, como lá se chama a cerração, era tão espessa que não deixava ver nada a 20 metros de distância. Por isso ninguém reparou na chegada do Zé Vicente, um lavrador de Pavuna, senão quando ele, depois de ter amarrado o cavalo à gameleira da porta, entrou na bodega, muito maneiroso, dando uns bons dias e apertando a mão de cada um. Seu Bento quis saber logo que novidade era aquela, porque aparecia ele assim de madrugada. Haveria doença em casa? Foi a mulher que quebrou o resguardo, explicou o Zé Vicente. Teve criança há 3 dias e estava passando muito bem, quando ontem de noite aconteceu uma desgraça. Que foi? Que foi? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Acho que foi um lobisomem. Pela meia-noite ouvimos um bicho rosnar e arranhar a porta do quintal com muita força. A cachorrinha, parida de novo, deu logo sinal do lado de dentro e o bicho largou um grunhido que nos encheu de pavor. Talvez seja um guaxinim, disse eu à mulher. Quis me levantar, sair fora para ver que marmota era aquela, mas a Maria não deixou. Depois, mais nada. A baleia calou-se. Pegamos no sono e hoje de manhã, ao despertar, verificamos que a porta dos fundos estava aberta e o bicho havia comido a ninhada de cachorrinhos que estava na cozinha. A Maria jura que foi um lobisomem. Eu também acho que sim. O certo é que a pobrezinha tomou um susto medonho, quebrou o resguardo e agora está para morrer. Seu Bento consolou o pobre homem, sobre o cujo lar desabava uma tamanha calamidade. Isso não é nada, Zé Vicente. Dá-se um jeito. Tenha coragem e fé em Deus. Consultou demoradamente o Chernovis. O remédio é um purgante de Leroy, ou então água inglesa. Leve o Laroá e venha me dizer amanhã se a mulher melhorou. Ninguém se atrevia a interromper Zé Bento quando ele tratava de medicina. Quem o fizesse, imprudentemente, podia ter a certeza de que o velho curioso esmagá-lo-ia com um olhar colérico e com essa simples apóstrofe: filho, filho, filho apenas. Não dizia de quem, mas todos sabiam o verdadeiro sentido daquele palavrão. Despediu-se dos circunstantes e partiu a galope. Tomou-se mais uma rodada e os comentários então esfuziaram. Santa simplicidade, observou seu Doca. Quanta gente estúpida existe ainda por este mundo. Crê em lobisomens e almas penadas em pleno século XX, no século da eletricidade, só mesmo nesta infeliz terra. Mas não pode ser de outro modo, porque o governo e a nossa Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, em vez de instruírem um povo, tratam de embrutecê-lo cada vez mais, para que ele permaneça eternamente a mesma besta, fácil de governar com um freio, quer esse freio seja o terror do inferno, quer o terror da lei. Calou-se desolado com aquele desabafo, certo de que ninguém compreenderia a beleza do seu pensamento. Bebeu mais um copinho, zangou-se por se julgar um incompreendido no meio daqueles matutos broncos e passivos. E desangado engoliu logo em seguida outro copinho. Irra, esta mocidade de hoje, disse o velho Macedo, esta mocidade de hoje não crê mais em nada, por isso é que o mundo está perdido e acontece tanta desgraça feia. Se até os meninos como você, Doca, já são ateus, maçons, dizem que Deus não existe, pois fique sabendo, moço, que Deus está lá em cima e que há muita coisa, almas do outro mundo, lobisomem, tudo isso é verdade. Eu nunca vi alma, mas lobisomem já topei um. Explodiu uma gargalhada na roda. Seu Macedo, um velhinho pequenino, melgaço, de olhos azuis, cabeça enorme, era conhecido como o maior mentiroso das redondezas. Não abria a boca que não fosse para contar histórias de onça, cada qual mais estupefúrdia, e ficava furioso quando punha em dúvida a sua palavra. Como de resto, as suas mentiras não faziam mal a ninguém, não passando de arrojadas fantasias.
Todos gostavam de ouvi-lo e muitos o estimulavam a contar casos maravilhosos. Foi em Santa Quitéria, meninos. Vocês sabem que eu sou daquele sertão, de onde vim para aqui na seca dos 37. Eu era rapaz moço, dos meus 18 anos, e nesse tempo não tinha medo de nada. Corria atrás de boi no mato fechado, matava a onça de faca, pegava a cascavel pelo pescoço e quando ela abria a boca para morder, cuspia ali dentro um mel de fumo. Depois soltava a cobra. Ela estribuchava e morria. Eu era doido varrido, e se havia coisa que eu tivesse vontade de ver de perto era um lobisomem. Se fosse possível, até pegava para me encontrar frente a frente com um bicho desses. Queria tirar-lhe o encanto. Como vocês sabem, o lobisomem é perigoso, mas basta que a gente o fira, mesmo de leve, com uma faca de ponta, para ele desencantar. Pois bem, parece que foi mesmo um castigo. Uma noite escura como um breu, eu vagueava sozinho pelas ruas da vila, levando como única arma uma faquinha de cortar fumo, um quissé à toa. Fui andando, perfeitamente calmo, sem encontrar nada no caminho, a não ser uma ou outra reis deitada na rua e que se levantava à minha passagem. Cheguei assim até perto do patamar da matriz, quando um bicho medonho, quase do tamanho de um jumento, com os olhos de fogo e dentes enormes, se botou a mim, como se me quisesse devorar. Tomei um susto pavoroso, pulei para trás como um gato. Só tive tempo de gritar pelo nome de Nossa Senhora e arrancar o quissé. O bicho estava em cima de mim, danado. Mandei-lhe o ferro de rijo. As primeiras facadas perderam-se, e o maldito de um tapa arrancou-me o peito da camisa, fugi o corpo de banda e toquei-lhe a faca mesmo com vontade. Nisso ouvi um grito horroroso que me fez arrepiar os cabelos. Não me mate, seu Targuino, não me mate que eu sou a Joana do Padre Francisco. Era a Joana mesmo, minha gente. Estava diante de mim, nua em pelo, suja de terra, com o sangue a escorrer de uma facada do lado esquerdo. Eu tinha desencantado a bicha. E depois a Joana confessou-me tudo. Era castigada por ser amiga do vigário há muitos anos. Todas as sextas-feiras, houvesse o que houvesse, tinha de cumprir aquela penitência. Saía de casa à meia-noite e quando chegava a uma encruzilhada, tirava a roupa e espojava-se no chão como uma besta. Imediatamente virara um bicho feroz e partia a galope para correr as 5 partes do mundo até o dia clarear. Só de manhãzinha voltava a ser gente, mas agora ficava livre de tudo, porque eu havia quebrado o encanto. Isso não foi sonho, seu Macedo? Perguntou um gracioso. Sonho? Eu também pensei que fosse sonho quando acordei no dia seguinte, mas logo me convenci de que tudo era a pura realidade. Fui à casa de Joana e encontrei-a muito doente, estirada numa rede. Dizia ela às mulheres que lá estavam que lhe tinha dado uma dor de repente numa costela do lado esquerdo. Mas a mim, quando ficamos sós, pediu-me pelo amor de Deus, por alma de minha mãe, que não dissesse nada a ninguém. Jurei, e só agora, depois que ela e o padre já estão com os ossos brancos, é que eu me atrevo a contar a história. Acabou triunfante, tomou o seu copinho de cachaça e saiu trôpego, apoiando-se à bengala. Cabra velho mentiroso, disseram os outros em coro, mal ouviram pelas costas. Mentiroso sim, lá isso é, sentenciou seu Bento gravemente, mas ninguém me tira da cabeça que desta vez o Macedo se esqueceu de mentir. Se essa história não é verdadeira, já vi coisa parecida. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com